Viva Bem está de volta e agora vamos conversar com Lígia Lima, que é visagista. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, querida. Bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada. Diretamente de Barbacena, veio diretamente de Minas Gerais, ela que ministra cursos por todo o Brasil e veio de lá para ceder uma entrevista, para falar um pouquinho sobre o que é o visagismo, se você realmente expressa o que a sua imagem deve expressar, né, Lígia? Conta um pouquinho para o nosso público o que é exatamente o visagismo. Considerando que o estilo personalizado é uma realidade, que cada pessoa tem seu estilo, sua identidade, sua maneira de se expressar, o visagismo existe desde que o mundo é mundo. Os indígenas são grandes visagistas, porque o que é o visagismo? É customizar a imagem, ou seja, eu sou isso e eu expresso isso na minha maneira de vestir, na minha maneira de andar, na minha maneira de me portar e tal. Contudo, até então, o visagismo vinha sendo tratado simplesmente como uma técnica de equilibrar as formas. Exemplo, uma pessoa que tem um formato de rosto retangular, que tem muitas linhas retas, o que é o ideal? Usar as curvas amplas, que vai quebrar o excesso de linhas. O contrário também, um rosto oval, que quer fortalecer a imagem, porque o oval é mais doce, então usaria uma linha de corte de cabelo com linhas retas, que seria o contraponto. Só que Philip Hallowell, ele criou um método para a criação do estilo personalizado, ou seja, buscar a beleza de dentro para fora. Ou seja, harmonizar quem é a pessoa por dentro com o que ela expressa com a sua imagem. Eu costumo dizer que é o encontro da beleza interior com a beleza exterior. A gente trouxe até alguns trabalhos de antes e depois, que não são meros antes e depois, é a partir de uma consultoria que é feita, onde é considerado o formato de rosto, qual o temperamento da pessoa, o momento de vida que ela está vivendo, qual é o ideal para adequar a imagem dela àquele momento de vida. Exemplo, há momentos em que a pessoa precisa ficar mais forte. Então, a gente vai usar os arquétipos que expressam força e vamos trazer essa força para a imagem dela. A gente tem exemplos ali. Há momentos em que a pessoa precisa ficar mais dinâmica, expressar isso que ela tem dentro dela, de ser uma pessoa dinâmica, alegre, extrovertida, e você olha, você não vê esse dinamismo nela. Você vê, às vezes, até uma pessoa conservadora, fechada para o novo. Então, aí acaba acontecendo um conflito entre o que ela é na essência e o que ela expressa com a imagem. Até muitas vezes acontece, você está numa situação, numa festa, num ambiente em que você olha para uma pessoa e você imagina que ela é inacessível, arrogante, até as pessoas usam essa expressão, né? Fulana é metida. E no decorrer da festa você tem a oportunidade de conversar com ela e você vê que ela não é nada daquilo. E você fica tão, invocada de ter pensado aquilo dela, que você conta. Você fala, engraçado, eu tive uma sensação. Ela, já sei, você achou que eu era brava, que eu era metida, que eu era... Eu já estou acostumada. Então, por que ela está passando essa imagem? Provavelmente ela tem informações, ou na linha de corte, ou na roupa que ela está vestindo, alguma informação que está remetendo a isso. Então, excesso de linhas retas. Está entendendo? Então, nosso trabalho é basicamente isso. Entender quem é a pessoa, ver a pessoa de dentro para fora e traduzir isso na imagem dela. Roupa, maquiagem, cabelo, formato do óculos, um conjunto de coisas. Perfeito. E o visagista, ele necessariamente tem que ser um cabeleireiro ou não? Não. O visagismo é muito mais abrangente do que se pode imaginar. Até então, o visagismo era mais direcionado para cabeleireiros, que era equilibrar as formas de corte de cabelo, adequando ao formato de rosto. Agora não. Por exemplo, nós temos nos nossos cursos arquitetos, fotógrafos, web designer, dentistas, consultoria, né? de imagem, dentista. Inclusive, eu quero falar de uma forma especial sobre dentista. É que na minha cidade também, o Dr. Braulio Paulucci, ele desenvolveu um método, ele fez o curso com o professor Philip Hallowell e ele desenvolveu um método aplicado à odontologia. Inclusive, nesse momento, ele está na Europa, ele está lançando um livro lá, está desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá e, assim, extremamente inovador. Então,
quando uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente, que perde os dentes, o dentista se baseava da seguinte maneira. Estou falando em linhas gerais, que eu não sou da área, não tenho autoridade para falar. Sim. Mas só para você ter noção do que é. Me traz uma foto antiga sua para ver seu formato de dente. Ou então, tipo, se você é homem, o formato de dente mais adequado é o de linhas retas. E se é mulher, ovalado. Só que isso é um conceito que já passou, né? Você, por exemplo, tem um formato de rosto, um retângulo largo. Hoje em dia, dificilmente você vê mulher de rosto oval. A mulher evoluiu e, com isso, a configuração, né? Exatamente. Então, o Dr. Braun desenvolveu o método da seguinte maneira. Ele identificou que o formato da arcada, o formato dos incisivos centrais, laterais de todos os dentes tem a ver com o formato de rosto e com a configuração do corpo. Ele desenvolveu, mergulhou, fez todo um trabalho e tem sido assim, revolucionário no meio. Ele tem ministrado cursos e agora já lançou um livro no Brasil, já está lançando outro na Europa. Que interessante. É, muito. E você acredita que o visagismo ele tem sido divulgado de uma forma errônea à mídia e até mesmo profissionais que se dizem visagistas? Então, o que acontece é que a demanda está reprimida. E, infelizmente, em todas as áreas tem os curiosos, né, os oportunistas, os marqueteiros, que, infelizmente, às vezes até sem fazer o curso, no mínimo faça o curso, né? Claro. Sem fazer o curso, se diz professor de visagismo. Então, a gente fica muito triste. Coloca lá no Google para fazer uma pesquisa e fala, ai meu Deus, o que vai sair lá, né? Então, a referência principal é o professor Felipe Hallowell, que é o site dele é visagismo.com.br. Ele é um artista plástico, uma pessoa que desenvolveu o conceito, tem toda uma sedimentação em neurociência, o efeito emocional da imagem, como o cérebro processa a imagem, os arquétipos, os 4 temperamentos de Hipócrates, tem toda uma fundamentação dentro de neurociência, psicologia, antropologia, sabe? Tem toda uma sedimentação muito consistente. Então, a referência é ele, tá? Existe o visagismo do francês Claude Julliard, que ele é técnico, é a coisa do equilibrar as formas, Sim. que também, com certeza, deve ser maravilhoso. Mas o do Philippe, ele é conceitual. A diferença entre um e outro é conceitual, tá? Nas imagens que a gente trouxe, eu vou contar alguns cases em que vai, de repente, elucidar, né? Porque a imagem, quando você conta um caso, você vai explicar melhor como que a coisa funciona, claro, tá? Dentro dos arquétipos, dentro dessa proposta. E aí o visagista, ele faz uma consultoria. Não existe visagismo sem uma consultoria. Não existe visagismo sem consultoria. Por quê? Porque existem 2 maneiras de um profissional trabalhar. Na intuição, tá? E na informação concreta. O que é melhor? Informação concreta. Você pode usar a intuição, mas a intuição não pode ser sua base principal. Claro. Tá? Vou te dar um exemplo de um arquiteto. O arquiteto foi convidado para fazer um planejamento de uma casa em que a moça morava no sítio. Isso é um caso verídico. E que ela queria fazer uma reforma. Ele fez um planejamento, um projeto maravilhoso, perfeito, impecável, rico em detalhes, uma coisa assim maravilhosa. Mas quando ele apresentou o projeto para ela olhou e ficou assim, encantada com tudo aquilo que ela estava vendo, mas ela falou, doutor, é lindo, é maravilhoso, mas não é minha cara. Eu moro num sítio porque eu gosto de aconchego. Você me apresentou um projeto de um requinte que eu não quero. Se eu moro no sítio, eu quero... dá para entender que eu gosto do aconchego. E, seria sine qua non que ele entendesse isso, teoricamente, né? Mas, de repente, ele, com a melhor das intenções, procurou fazer o melhor dele. Mas se ele faz uma consultoria visagística com ela antes, sobre quem ela o momento de vida dela no sentido de ela, uma mulher mais madura, diferente das aspirações de uma jovem, claro, né? Tanto é que ela foi morar num sítio, quer dizer, é todo um conjunto de coisas que, se ele tivesse feito a consultoria visagística, a probabilidade dele acertar 200%
no projeto era, né, maior, porque ele ia trabalhar assim, imprimir na casa dela quem ela era, e não o que ele achava ou o que ele queria. E quando a gente fala de corte de cabelo, por exemplo, às vezes a pessoa passa uma imagem equivocada que pode comprometer. Não significa, por exemplo, por que uma pessoa, quando vai fazer uma entrevista de emprego, ela meio que monta um personagem? Porque ela quer agradar. Claro. Então, o visagismo seria mais ou menos isso assim, que você o tempo todo está sendo você, se permitindo ser você, mas usando as linhas, usando as linhas e as formas a seu favor, para seu benefício, no sentido de você mostrar o seu melhor. Não é também criar um personagem. Claro, que vai ter que se montar todo dia. Que vai ter que se montar todo dia, que ninguém sustenta isso. Não, imagina. Até uma coisa assim que a gente vê nesses programas de transformação é que a gente sabe que no dia a dia a pessoa não vai sustentar aquilo, mas se é feita uma consultoria, quem é você, qual a sua realidade, onde você mora, você vai usar um salto, tá? Essa jaqueta de couro caríssima, você vai usá-la lá onde você mora. Quer dizer, de repente, com aquele valor daquela jaqueta, ela faria outras composições de looks que seria atenderia muito mais, de uma forma muito mais prática, mais direcionada para quem ela era, né? Então, assim, há controvérsias com relação a esse tipo de programa, porque, sabe, cria-se um personagem e tipo, não, mas isso está horrível. Não, por favor, não joga fora esse hobby, eu ganhei da minha tia. Mas é horroroso, joga no lixo. Eu tenho minhas restrições. Claro, porque o valor sentimental que tem, você está mexendo também com a alma dessa pessoa, né? Com a vida dela, com as memórias que ela traz, né? Não é mudar radicalmente o que a pessoa é achar dentro dela a essência daquilo que ela quer representar. Com certeza. E outra coisa mais interessante é que você vê, todo mundo fica na expectativa do que vai ser feito no cabelo e na maquiagem. Porque enquanto não mexe no rosto, o rosto é a sede da identidade. O cabelo faz parte do senso de identidade. Então, enquanto não mexe no rosto, não tem transformação. Ela precisa se ver transformada para assumir aquela pessoa que está ali sendo apresentada com aquelas roupas. Exatamente. Então, o princípio é, a beleza vem de dentro, revelar o que é autêntico. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, então na volta vamos ver as imagens que você preparou, assim a gente vê na prática como funciona. Isso. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já.